Olá pessoal, sexto ano, tudo bem com vocês? Joia, então vamos lá. Nós vamos ver aqui na aula de hoje a continuidade da folha de número 8, que é a continuidade do processo de separação de misturas, né? De misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Hoje eu quero frisar mais com vocês a separação de misturas homogêneas, que é o assunto que não deu tempo a gente falar nem na aula online, na aula passada, né? E nem na resolução dos exercícios. Na última aula, na videoaula que eu gravei para vocês, também não deu tempo de eu falar. Então é muito simples. Primeiro, mistura homogênea. Mistura homogênea é quando a gente tem uma única fase, ou seja, apenas um único aspecto visual. Então a gente tem, por exemplo, a mistura de água e um pouquinho de sal. É uma mistura homogênea, né? Onde a gente observa apenas uma única fase no sistema, certo? Onde é observada apenas única divisão. Então, não é possível diferenciar os componentes dessa mistura. Não é possível diferenciar, por exemplo, a água do sal, né? Então, por isso que é uma mistura homogênea, água e sal. O mesmo eu tenho a água e o álcool também. Água e álcool. É uma mistura homogênea, né? Esse suco que a gente faz, o suco, o pozinho que a gente coloca, é uma mistura homogênea, né? Então, o suco é uma mistura homogênea, porque a gente vê que todo o suco dissolveu na água. Então, fica uma cor só, fica apenas um único aspecto. Quando é apenas um único aspecto, quando não é possível diferenciar os componentes da mistura, né? Ou seja, no suco eu não consigo ver o pozinho do suco distribuído na água, ele está dissolvido na água, ou seja, ele se dissolveu na água, né? Então, nesse caso, eu tenho uma mistura homogênea, certo? Então, essas misturas aí são misturas homogêneas. Pode ser sólido mais líquido, igual o sal e a água, por exemplo. O sólido, o sal, se dissolve na água. Todas as vezes que eu tenho uma mistura homogênea, eu vou ter a dissolução de uma substância em outra, né? Então, por exemplo, como a gente usa água como solvente universal, ou seja, a água dissolve muita parte das substâncias, né? Substâncias que são solúveis na água se dissolvem na água. A água é o solvente e o que é dissolvido é chamado de soluto. E o resultado é uma solução. Então eu vou ter uma solução de água e sal, uma solução de água e álcool. Então o que é uma solução? É uma mistura homogênea, ou seja, não dá para perceber os componentes da mistura. Não é possível diferenciar os componentes da mistura. Visivelmente eu tenho uma única fase, então é uma mistura homogênea. Eu tenho vários processos de separação dessa mistura homogênea, né? Eu tenho primeiro processo de centrifugação. Vamos lá. O que é centrifugação? A gente usa uma centrífuga, que é um aparelho que vai girar, né? Ele gira, né? Então o que vai acontecer? Vai lançar um dos componentes da mistura para o fundo do recipiente, né? Então, assim eu tenho, nesse caso, uma separação do tipo centrifugação, que é a separação de uma mistura homogênea pelo processo de quê? Pelo processo da força da gravidade, ou seja, a força da gravidade é a força que vai puxar, né, o sólido. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho uma mistura homogênea, ela vai girando, girando, a força centrífuga, que é de dentro para fora, vai fazer com que aquele sólido fique depositado no fundo do recipiente, né? Por exemplo, eu tenho ali a máquina de lavar. A máquina de lavar, ela usa a força centrífuga. Quando ela vai girando, girando, quando a máquina de lavar, ela gira, ela usa a sua força centrífuga. Ou seja, ela usa para tirar a sujeira, que é o sólido, da roupa, né? Então, ela usa força centrífuga para poder lavar. Então, é um exemplo de centrifugação. Se você olhar a máquina de lavar, é um exemplo de centrifugação, porque eu separo a sujeira, né, ali da água. O que está dissolvido ali, né, vai ficar no fundo e vai embora com a água suja, né, com a água suja. Ela vai embora. Então vai limpar a roupa porque a sujeira da água dissolveu na água e vai embora com a água, ok?
Beleza. Nós temos um outro processo de separação que é a cromatografia. O que é a cromatografia? Cromo quer dizer cor. Cromatografia é a separação de um componente de uma mistura em que utilizam cores diferentes, né? Então, nesse caso, o componente da mistura que vai ser separado vai ficar preso na superfície, né, do separador. Então, o que que acontece? Se eu quero separar, por exemplo, molécula de clorofila, né, a molécula de clorofila, que é um pigmento, que é uma cor verde de uma solução, eu coloco um papel. Esse papel ele vai dissolver a clorofila, e aí nesse caso a clorofila vai ficar impregnada na superfície daquele papel. Então nesse caso é um exemplo de cromatografia, né? Onde eu separo as cores. Bom, outro exemplo é a destilação. A destilação eu tenho dois processos. Eu tenho a destilação simples e a destilação fracionada. Qual é a diferença? Na destilação simples, eu separo, por exemplo, líquidos que têm ponto de ebulição mais afastados um do outro. Ou senão eu separo sólido do líquido. Ou seja, nesse caso, por exemplo, se eu quero separar a água do sal, né? Eu quero obter a água destilada. Se eu quero obter a água destilada, o que é a água destilada? É a água pura. Eu quero separar a água do sal. Por exemplo, eu tenho a água salgada, e da água salgada eu quero obter água. Nesse caso, o que eu faço? A destilação simples. Por quê? Porque o ponto de ebulição da água é bem menor do que o ponto de ebulição do sal. Então eu vou aquecer. O que é ebulição? É o aquecimento da substância quando ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Então o que vai acontecer? Quando eu aquecer a água salgada, a água vai evaporar primeiro, e aí eu vou obter depois, no final, a água pura, né? A água destilada separada do sal, ok? Porque ela vai passar pelo destilador. Bom, a destilação fracionada é quando separa dois líquidos com ponto de ebulição muito próximos, né? Então eu uso uma coluna de destilação. Eu uso a coluna de destilação e o destilador para separar esses líquidos que têm ponto de ebulição muito próximo. Então, por exemplo, líquidos que evaporam, né, com um após o outro, depois do aquecimento. Então, por exemplo, aí eu tenho esses líquidos, como é que eu faço para separar? Eu separo pela coluna de destilação, pela destilação fracionada. É o que faz para separar os componentes do petróleo, né? É para separar a gasolina do querosene, usa a destilação fracionada, né? Outro processo é a evaporação. O que é evaporação? É um processo simples, em que, por exemplo, eu obtenho o sólido e não obtenho o líquido. O líquido, ele é desprezível para mim. Eu não vou obter o líquido. Então, por exemplo, eu tenho para separar a água salgada. Eu separar o sal, eu coloco ali a água salgada em um reservatório, né? Coloca a água salgada em um reservatório, a água vai evaporar e o sal vai ficar. Então, nesse caso, eu usei a evaporação, né? Então, a evaporação é para separação do líquido do sólido, em que o líquido eu não vou ter ele no final, eu só vou ter o sólido. Então, no caso, o último aí é a evaporação que eu utilizei lá para separar o sal da água nas salinas, né? Nos lugares onde a gente produz o sal, ok? Então, beleza. Então, obrigado vocês aí pela atenção. Fiquem com Deus todo mundo e até mais na nossa aula online, tá? Tchau, tchau. Tchau para vocês. Falou.